Existem alguns anos da nossa vida que são anos que marcam a vida da gente. Tem anos que passam que a gente nem lembra, que é um ano que você não vê a hora de passar. Mas existem alguns anos que são anos que realmente marcam a vida da gente. Eu fiz uma arte, se quiser projetar, tá ok. Não tem problema, é o mesmo preço. Então, tem anos então que marca a vida da gente. E um ano que marcou minha vida foi o ano de 2005. Eu tinha aproximadamente 15 anos. Muito embora hoje pareça que eu tenho 18, porque minha pele é muito bem tratada. Sim ou não, Thomas? Obrigado. Eu tenho hoje 25 anos, mas esse foi uma data que realmente marcou minha vida, 2005. Por quê? Porque foi o primeiro ano que, por exemplo, eu peguei ônibus sozinho. Eu me senti o cara mais maduro do mundo. Eu não sei se você lembra desse dia marcante na sua vida, mas você deveria lembrar. Minha mãe, para mim, eu achei que eu tinha 18 anos ali. Eu achei que eu era o cara mais experiente do mundo quando eu completei 15 anos e ela me liberou para fazer isso. Hoje a gente vê o inferno que é pegar o ônibus, né? Foi um ano também onde muitas coisas aconteceram, e uma das coisas que aconteceu comigo foi que eu me apaixonei pela primeira vez. Alguém aqui se apaixonou com 15 anos? E quando você se apaixona com 15 anos, você acha que aquela pessoa é a pessoa com a qual você vai se casar? Doce ilusão. Você acha que aquela pessoa é a pessoa essencial da sua vida, que sem ela você não vive mais. E eu me apaixonei por uma pessoa. Eu estava no período da escola ainda, claro. E o interessante é porque foi o dia onde eu cheguei para ela e disse para ela: eu estou apaixonado por você e quer namorar comigo? E pasmem, a resposta dela foi: sim, malandro, sim. A resposta dela foi sim para mim, e dali para lá eu já não sabia mais o que fazer, porque eu não sabia o que fazia um namorado. E eu também não sabia o que esperava dela, porque eu também não sabia para que servia uma namorada. Mas para mim era super importante, porque a partir de agora o meu status na escola mudou. A partir de agora eu era um cara que namorava. Então todas as pessoas olhavam para mim e falavam: esse cara namora. E a coisa já muda. Quando as pessoas olhavam para mim, elas pediam conselho para mim como arrumar namorado. Eu me achava o cara mais top da escola. Com 15 anos eu não sabia. O meu maior diálogo com essa minha namorada durou mais ou menos uns 3 minutos, assim, porque eu não sabia o que falar, não sabia como me comportar. Meu coração ficava muito acelerado quando eu via ela. Era a hora do intervalo, eu queria ficar dentro da sala com vergonha de encontrar. Na hora de ir embora eu também não queria ver, mas eu estava namorando. E eu estava fiel à minha namorada. E aí chegou um dia, irmãos, e esse dia para mim foi um dos dias onde eu vi o mundo parar. Ela chegou em mim e falou assim, na hora no qual nós chegamos na escola, eu estudava na parte da manhã, ela chegou em mim e falou assim: na hora do intervalo eu preciso falar com você. Para mim isso acabou. Eu já não conseguia mais prestar atenção na aula, eu já não conseguia mais prestar atenção em nada. Eu entrei na caixa do nada, literalmente. A aula para mim virou um nada. Quando a pessoa fala isso, irmão, você já começa a imaginar muita coisa. E ela disse para mim: na hora do intervalo eu quero falar com você. Eu falei: Jesus. E aí chegou a bendita hora do intervalo. Ela olha para mim e fala: Evandro, acabou. Eu falei: como assim acabou? E tudo isso que nós construímos durante 3 dias aqui, eu e você, e o nosso futuro aqui, como que vai ser? Você é a mulher da minha vida, não consigo me ver mais sem você. Faz 3 dias que a gente está junto, meu Deus. O que eu vou falar? E o povo, o que vai pensar de mim agora, sem namorada agora também? Ela olhou para mim e falou: não, você é um cara legal, você é um cara bacana. Ela não falou bonito em nenhuma hora, agora eu estou pensando para pensar aqui. Você é um cara jóia, gente boa, mas não é você, sou eu. Você já ouviu isso alguma vez? Não é você, sou eu. Quem já tomou um fora assim? Levante sua mão, vou orar pela sua vida. Senhor Deus, libera a cura na vida desse irmão que ainda está ferido, em nome de Senhor Jesus. E aí ela olhou para mim e falou assim: o problema não é você, sou eu. Sabe, foi um namoro muito intenso, irmãos. Você tem que entender. Sabe, mas
Quando você pensa que nós como cristãos deveríamos ter essa simples resposta, muitas das vezes como nosso padrão de vida. Essa resposta no qual ela me deu deveria ser o padrão e a frase que todo cristão deveria carregar. Não é você, sou eu. Não é você o errado pela circunstância no qual eu vivo, mas sou eu. Não é você que se diz meu pai, minha mãe, meu pastor, o culpado de tudo, mas sou eu. Sabe, como filhos e filhas de Deus deveríamos viver como uma atitude e assumir as nossas responsabilidades. É sobre isso que eu quero falar. Se você quiser deixar mais espiritual, a mensagem pode ser um nível de responsabilidade maior, mas eu não consigo ser, então vai ser esse mesmo. Não é você, sou eu. Sabe, hoje nós vivemos em uma época onde todo mundo está procurando alguém para passar a sua responsabilidade. Hoje nós somos muito rápidos em passar a nossa responsabilidade que Deus determinou e proporcionou para nós. Sabe, a razão pelo qual eu não tenho, ou talvez tenho o que tenho, não é culpa dos outros, mas é culpa da sua responsabilidade, culpa das suas decisões. Se você não tem algo, ou se você tem, ou se você deixou de ter em algum momento, não é culpa de ninguém, é culpa sua. E tem momentos na nossa vida, em todo momento na nossa vida, aliás, o Senhor nos chama para assumir responsabilidades. Sabe, a gente vive em uma sociedade que é fácil culpar governo, é fácil culpar a nossa família, é fácil culpar o pastor, é fácil culpar o nosso líder, é fácil culpar o nosso discipulador. Mas o que eu quero te convidar hoje é mudar a sua ótica e trazer para você, não é você, mas sou eu o problema. Sabe, ninguém determina a forma que você vive, a não ser você mesmo. Você não pode sair daí culpando o diabo, porque a culpa é dele, porque o Senhor venceu ele há 2000 anos atrás. A autoridade que está sobre a vida de Cristo Jesus está sobre a sua vida. Você é responsável pela condição do seu coração. Eu sou responsável pela condição do meu coração. Eu sou responsável pelas atitudes no qual eu escolho, no qual eu achei que era cabível para mim. E é isso que eu quero te convidar hoje. Não transferir a responsabilidade que o Senhor colocou sobre você. Procure dizer agora, não é você, mas sou eu. A Bíblia conta a história de 2 reis. Um rei que quis assumir a responsabilidade e um rei que não assumiu a responsabilidade. O rei que não assumiu a responsabilidade é Saul, e o rei que assumiu a responsabilidade é Davi. Não sei se o irmão conhece a história de Saul, eu espero que sim. Mas Saul foi colocado como no reinado de Israel, votado pelo povo. O povo estava clamando por um rei. E aí então o Senhor levanta Saul para coordenar então Israel. E Saul então recebe um conselheiro, um profeta, o profeta Samuel, diz Samuel. Não, diz Samuel, você é profeta de Deus. Não, eu estou dizendo para vocês são profetas de Deus. E Samuel então era o responsável em intermediar o relacionamento entre Saul e Deus. Ele, vamos dizer que ele era o homem responsável em dizer como seria o reinado de Saul. Ele intermediava isso. E Samuel deixava claro ao rei Saul que todas as guerras no qual ele iria participar, ele deveria oferecer então uma oferta, um holocausto de paz para Deus. Só que Saul sabia que ele só poderia fazer isso por intermédio de Samuel. Ele não poderia oferecer um sacrifício somente por intermédio de Samuel. E aí então um dia ele viu quando Saul viu que os filisteus estavam prestes a atacá-lo Israel, e o povo de Israel estava totalmente aflito, estava nervoso. E o profeta Samuel não estava naquele momento. E qual que foi o primeiro pensamento de Saul?
eu vou levantar uma oferta, um sacrifício a Deus, porque Samuel está demorando demais. Então eu vou lá e vou tomar aquilo lá que deveria ser a obrigação de Samuel, mas eu vou lá e vou tomar a frente, vou oferecer um sacrifício. E aí ele vai lá, no momento no qual ele está oferecendo o sacrifício, quem aparece? Samuel. O que você está fazendo, cara? Você é louco? Isso daí, essa autoridade, quem tem? Somente eu, e você sabia disso. Você sabia que o único que poderia oferecer sacrifício a Deus era eu, obviamente que no seu nome, mas era eu. E aí, se você abrir sua Bíblia, abre lá comigo em 1 Samuel 13, versículo 11, diz assim: então perguntou Samuel: que fizestes? Respondeu Saul: porquanto via que o povo deixando-me se desesperava, e que tu não vinhas no tempo determinado, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micamas, eu disse: agora desceram os filisteus sobre mim e Gigal, e ainda não aplaquei o Senhor. Assim me constrangi a oferecer holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardando o mandamento que o Senhor Deus te ordenou. O que ele está dizendo? Você agiu de forma tola. Tem algumas versões que está dizendo isso. Você agiu de forma tola. Você se precipitou. E por causa da sua precipitação, você vai perder o seu reinado. Qual que foi o papel de Saul ali naquele momento? Transferir a responsabilidade. Olha, o problema por qual eu vou perder o meu reinado é problema seu, Samuel, porque você não estava aqui no momento que eu precisei. Ele transfere a responsabilidade, porque ele transfere a responsabilidade, ele perde o seu reinado. E em seguida vem o reinado de Davi. E no reinado de Davi, um certo dia, ele não foi para a guerra. E diga-se de passagem, era obrigação dele ir à guerra, era responsabilidade dele ir à guerra. E eu digo para os irmãos, se nós não estivermos ocupando a nossa vida com responsabilidades, nós estamos ocupando a nossa mente com irresponsabilidade. E o que aconteceu? Davi não foi para a guerra, ficou bisbilhotando lá da janela, e quando ele olha da janela, ele encontra Mical. E aí no momento que ele encontra Mical, ele olha aquela mulher, uma linda moça, e ele manda trazer, afinal ele é o rei, ele manda trazer Mical. Ele deita, com Betseba, desculpa. Ele deita com Betseba, Betseba fica grávida, ele descobre então quem é o marido de Betseba, ele manda matar, ele trama uma armadilha para matar o marido de Betseba, e no momento que ele está fazendo isso, um profeta chamado Natã aparece para ele. Pedra no sapato, descobriu tudo que esse bacana estava fazendo. Abre comigo em 2 Samuel 12:1. Abre rápido, Thomas. Segundo Samuel 12:1. E diz assim: o Senhor, pois, enviou Natã a Davi, e entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número. Para mim esse momento é fantástico. Mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprava e criará. Ela crescerá em companhia dele e de seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço. E ele tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado para guisar para o viajante que viria a ele, tomou o cordeiro do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive, ó Senhor,
que digno de morte é o homem que fez isso. Pelo cordeiro restituirá o quádruplo, porque faz tal coisa e não teve compaixão. Então disse Natã a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Livre-me-te do mal, livre-te da mão de Saul. Ele toma a resposta do profeta Natã sobre o que ele tinha feito. Mas o mais interessante foi a posição de Davi quando Natã descobre tudo no qual ele tinha feito. E aí você consegue verificar, olha um pouquinho mais para frente, em 2 Samuel 12:13, se eu não me engano. 2 Samuel 12:13. E o que diz aí? Lê em voz alta. O que diz aí? Não, lê em voz alta. Só contratei aquele pessoal mesmo para ler. Mas tá bom. O que acontece com Davi? Davi não transfere a culpa para ninguém. Davi não transfere a responsabilidade que estava sobre o seu ombro. Ele bate no peito e diz: eu pequei contra Deus. E estou ciente do que eu fiz. A culpa não foi da mulher, a culpa não foi dos escravos que eu pedi para trazer, a culpa não foi de ninguém, a culpa foi minha. E algo fascinante acontece, a graça de Deus se manifesta aqui no Velho Testamento, porque o reinado de Davi não é tirado. Agora para pensar, Saul, por uma coisa que aparentemente era tão menor, ele ofereceu simplesmente um holocausto a Deus, que não era obrigação dele, e ele perdeu o seu reinado. O problema não foi oferecer o holocausto a Deus, mas o problema foi não assumir a responsabilidade que estava sobre o ombro dele. Agora Davi, somente pelo fato de assumir a responsabilidade, e digo, assumir responsabilidade vai exigir de nós um preço, obviamente que você não vai fugir das consequências. Davi não fugiu das consequências, e as consequências foram trágicas, mas deixa eu te falar, não houve outro homem segundo o coração de Deus, segundo a Bíblia. Davi matou, Davi adulterou, mas assumiu com a sua responsabilidade. No momento no qual eu estava preparando essa ministração, o Senhor estava falando comigo durante toda a semana. E hoje em específico o Senhor falava muito claro comigo: há pessoas que não desfrutam da minha graça, porque não aprendeu a assumir responsabilidades. Tanto responsabilidades boas, como responsabilidades no qual você fez, e você sabe que a consequência vai ser talvez ruim. Mas deixa eu te falar, a graça de Deus é suficiente para restituir tudo na sua vida. O Senhor está te convidando a viver outro nível de maturidade nele, outro nível de responsabilidade nele. Eu quero compartilhar com os irmãos, de forma rápida, 3 áreas que você precisa assumir responsabilidade. A primeira área: eu sou responsável pela minha paixão por Cristo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você é responsável pela sua paixão por Cristo. Olha do outro lado também e diz: você é responsável pela sua paixão por Cristo. O seu líder não é responsável pela paixão por Cristo. O pastor não é responsável pela paixão no qual você tem por Cristo. As pessoas que cercam ao seu lado não é responsável pela paixão no qual Ele já colocou no seu coração acesa. Ninguém é responsável. Lá em 2 Timóteo 16 diz assim: mantenha vivo, Paulo dizendo a Timóteo, mantenha vivo a chama do dom de Deus que está em você. A chama já está em você, e você é responsável por manter acesa o amor e a chama no qual o Senhor colocou sobre o seu coração. Não sou eu aqui em cima, não é a banda, não é ninguém, é você que é responsável por manter a chama no teu coração acesa. Sabe por quê? Porque aquilo que você precisa já habita em você, que é o Espírito Santo Consolador. Sabe, mas o que a gente pensa?
Quando nós vemos o culto e a palavra não é muito boa, eu acho que essa palavra não é para mim. Eu acho que essa palavra era para o rapaz da célula que não veio hoje. Na verdade, o pregador não está explicando muito bem, então eu acho que não está muito bom, eu acho que não é para mim isso. Não, o louvor não tocou a música que eu gosto, ou o louvor tocou música que eu não conheço, ou o louvor não tocou aquela que eu esperava. Sabe o que você está fazendo? Você está transferindo a sua paixão para outros. E você é responsável pela paixão, você é responsável pela chama no que o Senhor colocou no seu coração. A responsabilidade de manter a chama acesa é sua. Eu gosto muito de churrasco, se quiser me chamar, é indireta mesmo. Eu gosto bastante de churrasco. E eu gosto de ficar no churrasco, eu gosto de ficar realmente na churrasqueira. Obviamente que não dentro da churrasqueira, porque eu sei que você pensou isso. Mas precisa algo dentro da churrasqueira chamado carvão, que mantém a chama acesa. Sim ou não? E eu também não sou o carvão, não me olha com essa cara. Que precisa para manter a chama acesa. Se você não colocar, se você não abastecer a churrasqueira com carvão, obviamente o fogo vai se apagando. O Senhor precisa que o fogo que esteja em você permaneça acesa, para que outras pessoas olhem para você e sejam contagiadas. Entretanto, quem vai manter a chama acesa é você. Segundo, é nossa responsabilidade as escolhas que fazemos. Escuta o que eu estou dizendo, é sua responsabilidade as escolhas que você faz. Eu vou repetir. É sua responsabilidade a escolha no qual você faz. Ninguém é mais responsável pelas nossas decisões do que você. Ninguém. Lá em Deuteronômios 30:15, Deus coloca diante de nós o bem e o mal. Entretanto, escolha o bem. Deus coloca diante de nós a morte e a vida. Entretanto, escolha a vida. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, não importa o que aconteceu, não importa o que vai acontecer, não importa o que deixou de acontecer, você é responsável pelas suas escolhas. Aprenda a bater no peito e assumir as responsabilidades. O que me deixa triste, irmãos, e se tem alguma das coisas que eu trouxe comigo do tempo de seminário, foi manter firme nas coisas que para mim é minha responsabilidade. Naquilo que você dá sua palavra, você manter. E aquilo que você diz que não vai fazer, realmente não fazer. O mundo carece de pessoas assim. Tomara a Deus que você seja uma dessas. As nossas escolhas podem mudar o destino da nossa vida, por isso a escolha é de cada um, a responsabilidade é de cada um. Mas na entrelinha Deus deixa algo muito claro para nós: entre o bem e o mal, escolha o bem. Entre a vida e a morte, escolha a vida. Escolha, e aí deve ser a pergunta de vários de vocês, e um dia foi a minha: mas qual que é a vontade de Deus? Todas parecem ser tão boas, todos os caminhos parecem ser tão interessantes. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a vontade que alinha com a palavra dele. Um dia eu quero ter a oportunidade de falar sobre propósito criativo de Deus. Porque o propósito criativo de Deus e o propósito para a sua vida tem tudo a ver com o que você está vivendo hoje. O Senhor já colocou uma semente nas suas mãos. O que o Senhor espera de você é que você regue, somente isso. O Senhor colocou um sonho louco no seu coração, eu tenho certeza disso. O Senhor colocou aqui para pessoas que vai ir para nações, e você fica se imaginando: como que eu vou fazer isso? O Senhor falou aqui para pessoas: eu vou te dar o seu bairro inteiro, e você fica imaginando: como que eu vou fazer isso? Eu vou te dar a sua família inteira, e você deve estar se imaginando: como que eu vou fazer isso?
eu vou te levantar como profeta das nações. E você deve estar se imaginando, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Mas para imaginar e analisa comigo, tudo que o Senhor vai pedir para você, Ele já colocou a semente nas suas mãos. Se você é profeta das nações, Ele já colocou no mínimo na sua mão uma vida para você cuidar. Seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Eu vou te mandar para as nações. Tem preguiça de ir para aula de inglês, irmãos? A promessa de Deus não mudou. O que mudou foi sua escolha. Está comigo? Ficou mudo demais. Terceiro, assuma as responsabilidades pelos seus pensamentos. Assuma as responsabilidades pelos seus pensamentos. Abre sua Bíblia lá no livro de Isaías 5:5-9. Esqueci. Isaías, capítulo 55, versículo 9. Ninguém mais é responsável pelos seus pensamentos do que você. Ninguém é responsável pelo aquilo no qual você pensa. E a palavra diz que aquilo que você pensa, isso você já pode ser considerado como pecado ou não. Mas só de você pensar. E olha que a palavra de Deus diz lá em Isaías 55:9. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós precisamos elevar o nosso pensamento a entender o que Cristo pensa sobre nós. E o que Cristo pensa sobre nós está aqui na palavra dele. O que Cristo pensa e o que Deus pensa a seu respeito está na palavra dele. Você é amado de Deus. Você é tão amado quanto Cristo Jesus. Você é justo, você é santo. O seu Pai é dono de todo ouro e toda prata, então a prosperidade está sobre sua vida. Então, se os pensamentos de Deus são elevados, os nossos pensamentos têm que se igualar aos pensamentos do Pai. Você sabe por que nós nos confundimos ainda nos nossos pensamentos? É porque ainda nós não conhecemos a palavra de Deus. Porque nós nos colocamos em meio a momentos de divisão do nosso pensamento. Nós confundimos as vozes dos nossos pensamentos. É porque ainda nós não conhecemos a voz de Deus. E aí nós não tornamos similar à voz de Deus. Porque obviamente você não o conhece. Não tem como se tornar familiar alguém que você não conhece. Eu não conheço a mãe do Thomas. Então se alguém gritar que eu sou a mãe do Thomas, eu vou falar, olha, essa voz parece a da mãe do Thomas. Porque eu não conheço. Agora, se o Thomas ouvir essa mesma pessoa gritando, Thomas, a mamãe está aqui, você acha que ele vai ir? Obviamente que vai. Brincadeira, não vai. Por quê? Porque não é a mãe dele aqui. Ele reconhece a voz da mãe dele de longe. Porque nós nos pegamos ainda em confusão de pensamentos, porque ainda nós não conhecemos a palavra de Deus, que soa a voz daquele que quer te dar a direção. As nossas armas não são humanas, irmãos, mas a poderosa arma que Deus nos deu para quebrar a nossa fortaleza, e quebrar as fortalezas está na palavra dele. Uma vez que você pensa algo, e eu falei isso para os irmãos esses dias, uma vez que você pensa algo, isso desce para o seu coração, depois do seu coração você passa a fazer. O seu pensamento muda a forma no qual você vive. E eu notei aqui como uma palavra, no meio da palavra eu coloquei, orar por dor de garganta. Tem uma pessoa que tem passado por uma semana com dor de garganta, você está sendo curado agora. No meio da palavra eu anotei, que bênção. Então você já recebe sua cura
agora. Você vem aqui testemunhar. Pensamento errado produz uma vida errada. Pensamentos que não estão alinhados com a vontade dele produz estilo de vida errada. Eu queria chamar a banda aqui para me ajudar. Eu vejo que o Senhor está nos levando, irmãos, a outro nível de responsabilidade nele e com ele. O nível de responsabilidade onde nós deixamos de transferir as responsabilidades e passamos a ter a personalidade e o caráter de assumir as responsabilidades das nossas decisões, das nossas posturas e daquilo que nós estamos colhendo. A graça, ela não se manifesta somente no Novo Testamento, mas ela se manifesta no Velho Testamento em todo o tempo. Eu contei aqui para os irmãos a história de Saul e de Davi. Irmãos, venhamos e convenhamos. Se colocar na balança, quem deveria perder o reinado? Saul ou Davi? Quem fez mais bobeira na vida, vamos se dizer assim? Saul ou Davi? Davi. Sim ou não? Só que a graça cai sobre a vida dele, porque ele deseja e ele toma como seu estilo de vida. Não foi ninguém, mas fui eu. Não é você, sou eu. Deus, não é você, sou eu. Diabo, você tem uma parcela de culpa, mas muitas delas ele só engancha na sua decisão errada. As nossas decisões têm que estar baseadas na palavra de Deus. Feche teus olhos, eu quero orar com você.